RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos para mais um Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo. Hoje tenho à minha frente Lázaro Silva, que é professor na Tomás de Borba, mas ele depois vai especificar, vai aprofundar mais esta questão, ele leciona o quê e por aí fora, já vamos chegar a esse ponto. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais o Lázaro, a sua naturalidade, a sua infância, se ele quiser mencioná-la, o seu percurso escolar e académico, até encontrar este amor pelas cordas, neste caso das cordas da viola da terra ou da guitarra clássica. Boa tarde, Lázaro. Muito boa tarde, Pedro. Muito obrigado obrigado por teres aceitado. Diz-me uma coisa, então, para os nossos ouvintes que estão curiosos em te conhecer melhor, fala-me um pouco então sobre ti. Então, muito boa tarde a todos, novamente. Bom, eu sou um biscoitense de Gema, nascido no ano de 1969, fui criado nos biscoitos, com a família, com os irmãos e com os pais, e depois em 73 viemos para Angra do Heroísmo, ali para a zona do Hospital Velho, e considero que tive uma infância perfeitamente normal, numa casa cheia de vida, cheia de gente, e quando andava por ali, para entrar agora um bocadinho no percurso musical, tínhamos dois vizinhos, dois artistas que frequentavam o conservatório antigo, que acho que na altura era no museu. E aquilo fazia-me sempre uma certa curiosidade, que eu ouvia-los tocar trompete, era principalmente trompete, e pensava, eu gostava de aprender um instrumento, mas isto aqui não é... Não seria bem a minha praia, um instrumento de cordas, e não sei bem por onde é que começou esse gosto. E depois, mais tarde, soube que na instituição aqui, na nossa grande instituição da altura, que era muito importante em Angra, em atividades culturais, em fomentar o gosto pelas artes e pela música, até pela dança, pelo piano, que na fanfarra operária havia aulas de viola. Na altura chamava-se os mestres, aqueles que ensinavam os instrumentos, que era o mestre Laureano. E então fui lá saber informações. Na altura era o diretor da fanfarra, o senhor Ribeiro, que era um funcionário da base e até era colega do meu pai, um senhor muito prestável, muito proativo naquelas atividades ali na fanfarra, e inscrevi-me. Ele disse sim senhor, posso inscrever. E então foi quando comecei a dar os primeiros passos, aquilo foi logo a seguir ao sismo de 80. Na altura fazia-se uma coisa que eu depois mais tarde alterei, eu pessoalmente e outros colegas meus, que quem queria aprender a viola da terra tinha que começar por tocar o violão de acompanhamento. Claro que eu com 11 anos e não podia cedi, já na altura não fazia muito sentido, e pensei, eu queria aprender aquele instrumento que o Sr. Laureano está a tocar, mas pronto, vou começar aqui. E então na altura era o mestre Laureano a tocar e havia uma data de gente a acompanhar, mas era mesmo uma data de gente, não quero exagerar, mas seriam talvez perto de uns 20. Mas aquilo mexeu comigo, porque aquele som dele a tocar, porque ele era um exímio tocador, era sem dúvida uma pessoa um bocado austera, porque ele já tinha a sua idade e era uma pessoa ainda via-se que era partidário do tempo da Nossa Senhora do Antigo Regime, mas era um exímio tocador. E depois comecei a entusiasmar-me, e eu tinha alguma facilidade naquele acompanhamento, eu e outros colegas, não era só eu, e ele disse que eu gostaria de começar a aprender a viola. E assim foi. Comecei a aprender a viola lá, mas mais em aulas particulares na casa dele, porque ele era ali nosso vizinho no Desterro. E comecei lá a aprender a viola, nem sei como era, porque eu não tinha uma viola, acho que ele me arranjou uma viola emprestada. Só que infelizmente durou muito pouco tempo, porque ele morreu ali uns meses depois. Portanto, eu não sei se terei tido 6 meses
dei aulas com uma estaloriana. Eu tinha 11 anos. E depois, a partir daí, foi um percurso um bocado sem... como é que se diz? Um bocado sem grande disciplina, porque depois eu fiquei sem professor, não persegui os estudos, comecei a ouvir, foi mais em gravações, a tentar tirar... Tornaste autodidata? Sim. Pois, quando se diz, olha, ele teve aulas com o Laureano, de facto tive, mas tive para aí talvez, na escola um ano letivo, nos tempos atuais, talvez 4 ou 5 meses, e depois foi uma coisa um bocado irregular, e ouvindo, lembro-te que ia até a cantorias ali no São Bento, a ouvir até na altura era o Agostinho de Posto Santo, que era outro grande tocador, e eu lembro que no intervalo da cantoria ia até casa, pegava na viola e tentava, porque não havia gravadores, não havia telemóveis, era mesmo tudo assim a pão de milho, passa a expressão. E fiz uns anos assim. E desconhecia que no conservatório havia guitarra clássica com o Carlos Batista, que foi pena, soube isso muito mais tarde. Portanto, o meu percurso começou por aí. Diz-me uma coisa, então tu estavas, como todos os outros jovens, estavas a estudar, não é? E paralelamente ingressaste no conservatório. Ingressei no conservatório, mas muito mais tarde. Aliás, mas paralelo aos estudos do secundário? Não, já nos estudos em Lisboa, já. Eu nunca frequentei um conservatório cá aqui no... Falaste para o conservatório de início no museu? Sim, no museu, no liceu também. Mas depois teve no Corpo Santo? Teve no Corpo Santo. Eu já, quando fui para o Corpo Santo, fui para lá como aluno e como professor, porque tive o convite que já lá vai, do grande José Luís Lourenço, que precisava de mais um colega professor no conservatório, porque havia de facto muita oferta, muitos alunos. Certo. E a diretora da altura, que também foi a minha professora, a professora Teresa Machado, errou muito com esse convite e perguntar se eu queria. É claro que eu aceitei, porque eu tinha vindo de Lisboa há pouco tempo e estava sem trabalho. E foi quando comecei com o José Luís na Viola da Terra, na Rua do Armador. Certo. Com um projeto um pouco diferente, porque o que é que se passava também na Rua do Armador? As aulas de Viola da Terra eram dadas um pouco à semelhança do que o mestre Loureano fazia, que se fazia pelas casas de povo ou pelas instituições cá da ilha. Era uma pessoa que tocava Viola da Terra e os alunos começavam a aprender novamente no violão. E eu achava aquilo sempre estranho, porque pensava, se a pessoa quer aprender Viola da Terra pode começar... pega no instrumento e começa logo para o instrumento. E eu sugeri isso e falei isso com o José Luís e com a professora Teresa Machado e disseram, então vamos fazer essa experiência, porque de facto para mim fazia sentido, não é? Se a pessoa quiser aprender, por exemplo, violino, não precisa de aprender primeiro violoncelo ou vice-versa, ou se quiser aprender, vamos supor, acordeão, não vai aprender primeiro piano, começa a aprender acordeão, pronto. E penso que isso também se devia pelo facto de se julgar, e num certo sentido faz sentido, que as cordas de violão da guitarra clássica são mais macias, são cordas de nylon, para não ser logo aquela... mas eu acho que... Foi um degrau, tinhas que subir, não é? Eu tentei fazer, digamos que, esse upgrade e a experiência resultou, porque de facto havia muitos alunos matriculados, mas poucos em Viola da Terra. Okay. E então eu comecei a lecionar aulas individuais à semelhança dos outros instrumentos, porque na altura a Viola da Terra era dada em aulas de grupo. Eu lembro perfeitamente do João Luís numa sala normal, uma sala de aulas normal, está lá sentado até quase que era em cima da soleta da janela, porque tinha para aí 15 alunos. Aquilo era mas 15 alunos a tocar violão, a acompanhar. E eu comecei com as aulas individuais, como acontece nos conservatórios e nas academias pelo mundo fora. Não é? Quem quer aprender piano é um aluno de piano, um aluno de violino. Não, são aulas dirigidas a um indivíduo. Os teus estudos, tu mencionaste Lisboa, os teus estudos em Lisboa foram noutra vertente, certo? Foram. Mas não teve nada a ver com... Não tem nada a ver com... Exatamente. Não. Mas tu já te munias do instrumento lá em Lisboa? Já te fazias acompanhar dele? Ou deixaste tocar na terra? Não, levei. Por acaso, levei a viola. Foi a primeira viola que os meus pais, ofereceram. Eu penso que tinha, não sei, uns 12, 13 anos. Foi uma surpresa total no Natal. Uma viola feita pelo Sr. Lebão, que ainda durou uns anos, e quando fui para Lisboa em 89, levei a viola comigo. Mas lá está. A viola andou sempre por ali durante aquela adolescência, um bocado de uma forma errática e irregular, porque eu não tinha
e depois da morte do mestre Laureano nunca mais tive aulas formais, nem particulares com ninguém, ia aprendendo por mim, tirando, mas era uma coisa, havia semanas que eu não tocava, depois pegava numa cassete, no nosso tempo eram as cassetes, não havia cassete, não havia forma de pôr aquilo de tocar mais lento, era um drama, era uma desgraça, para trás, às vezes a afinação não era a afinação correta, porque havia gravações, havia imensas gravações, ainda há por aí, gente que tocava muito mais baixo, até por exemplo na guitarra portuguesa há gravações do Carlos Paredes que ele está nem sequer a meio tom, e segundo consta parece que era para as pessoas não imitarem, para terem dificuldade em apanhar a afinação. Eram truques. E então foi sempre uma coisa um bocado dispersa, um bocado irregular. Em Lisboa levava a viola e ia tirando muita coisa de ouvido dos CDs daqui, CDs não, CDs Casneiro, dos discos de vinil do grupo de violas. Sim. Grupo de violas, havia mais 2 ou 3 que já não me recordo, discos em vinil, não sei se era, penso que era talvez o José Domingos, que é o pai da Anabela Mancebo, que também era músico e tocava principalmente guitarra portuguesa, e acho que era ali com discos de cantigas ao desafio e de velhas que já não me recordo bem ao certo. Certo. Mas depois em Lisboa, então, Lisboa é o mundo, e eu pensei, eu aqui vou ter que começar a retomar aqui a música, mas fazer uma coisa mais a sério. E então, na altura, inscrevi-me, e ainda bem que o fiz, na Escola Duarte Costa, que é uma escola de música particular na João 21, ali no Orieiro. Só que eu queria aprender o quê? Queria aprender a guitarra portuguesa, porque era o que achava mais semelhante com a nossa viola de 15 cordas. Quando o meu espanto, o professor Duarte Costa, que era um excelente músico e pedagogo era fabuloso, ensinava a guitarra portuguesa com a técnica da guitarra clássica. Portanto, com o polegar, indicador, médio anelar, a percutir as cordas. Aquilo para mim foi um bocado... eu achei super estranho, porque nunca tinha visto aquilo. E ele, pronto, lá está, as escolas de instrumentos já sempre pessoas antagónicas. E ele dizia que era daquela maneira que se devia tocar, porque aquilo de facto é uma cítara. Eu até aí percebo, mas eu toda a vida via a guitarra portuguesa ser tocada com o polegar e com o indicador, claro. E era essa a técnica que eu queria. Uhum. Eu até adquiri o método dele, excelente, que acho que é um método de guitarra portuguesa para a técnica que ele professava, mas depois desgostei-me com aquilo, e então continuei à procura de guitarristas com a técnica que eu de facto pretendo, que é a guitarra de Lisboa tocada com o polegar indicador, com a técnica mais ou menos da figueta, que é o polegar alternado ou juntamente faz os baixos, e eu aí descobri uma pessoa que foi uma referência para mim na aprendizagem da música, que foi o Carlos Gonçalves da guitarra portuguesa, que era o guitarrista da Amália durante quase 30 anos. Muito bem. Aulas particulares que eram bem pagas, mas ele de facto merecia, porque ele foi fundamental na minha aprendizagem, porque foi de uma data de pessoas que eu tive na guitarra clássica e guitarra portuguesa e viola da terra, foi talvez aquele que mais se abriu e que disse, olha, eu vou-te ensinar tudo o que sei, se tu conseguires, ótimo. Portanto, não escondia jogo, porque eu apanhei 2 ou 3 professores, porque isto nestas coisas de instrumentos, nós vemos que há pessoas que ensinam e vemos tocar coisas que eles não partilham. E ele partilhava tudo. Claro. Por aquilo que estás a depreender pela tua conversa, tu tiveste aí lapsos de tempo nos quais tu não tiveste mestre, assim, não tiveste professor, e tu tornaste um autodidata. Mas como autodidata não quer dizer forçosamente alguém que está, de certa forma, sem disciplina. Tu eras autodidata, mas colocavas disciplina nesse teu trabalho que era muito pessoal, na tua casa ou lá fora em Lisboa, ou seja, tu entregavas de corpo e alma ao trabalho, ao estudo, ao treino, até ficares com os dedos bem calejados, não era assim? Ou seja, havia uma disciplina, Sim, mas essa disciplina começou, eu digamos que entre a morte do Mestre Laureano e o retomar, talvez, vou falar só da viola da terra, e o retomar da viola da terra aqui, na terceira, novamente, com o José Luís, houve um hiato de tempo, talvez, de 7 anos, que não foram, de facto, foram muito irregulares na aprendizagem, era muito disparo o treino, eu não tinha propriamente, mesmo comigo próprio, uma aprendizagem formal. Pegavam num tema e depois, um mês depois, voltavam, mudava de tema,
de facto a pessoa precisa ter muita autodisciplina. Eu com 18, 19 anos é que eu comecei comecei a pegar nos tais discos que eu referi e comecei a pegar num tema e seguir tentava tirar aquelas variações todas por aí fora. A grande diferença foi, ainda em Lisboa, foi o Carlos Gonçalves, que eu comecei a aprender o beabá da guitarra portuguesa, que me ajudou imenso para a viola da terra, porque a técnica é muito semelhante, tem uma escala fabulosa, aliás, é outro instrumento pelo qual eu nutro uma paixão muito especial. Esse professor que tiveste foi para ti, se calhar, a maior referência a nível de país, ou tiveste outros? Na minha aprendizagem, Sim. Não, eu tive 4 ou 5 na viola da terra. O Laureano foi muito importante. Se calhar cada um ao seu estilo. Exato. Porque o Laureano, vamos lá ver, em termos pedagógicos, o Laureano estava longe de ser o melhor, porque Porquê? Porque ele ensinou-me o repertório, começando pelos temas do nosso baile direito. E o nosso baile direito começa, como toda a gente sabe, com a charamba. A charamba é não um tema fácil de se aprender. Para quem não sabia tocar, eu nunca teria... Eu, como professor, nunca ensino a charamba no início. Ensino temas muito mais simples, tipo uma sapateia. Então começaste logo com complexidade. Sim, exato. Mas era o método que ele tinha, e eu percebo, na altura, ele era um professor particular, ele não tinha formação musical, e, portanto, foi assim que eu comecei, que o José Luís já era um pouco diferente. Ele já tinha um plano delineado, mas lá está que o José Luís, eu tive as aulas também muito irregular. Eu tive 2 verões, que ele ia aos biscoitos, ele dava tipo 2 meses de aulas, uma vez por semana. Às vezes faltava porque não podia, por qualquer motivo, porque ele trabalhava na farmácia. Portanto, também foram aí, só em 2 meses. Os restantes meses do ano, eu, com a minha viola em Lisboa, lá ia rapando. Claro, para mim. claro. De facto, mais sistematicamente, foi sem dúvida o Carlos Gonçalves, porque foi durante 1 ano e meio, talvez, em Lisboa, e eu religiosamente ia às aulas. Eu não faltava às aulas dele. E além fronteiras, referências a nível mundial? De tocadores? De tocador, eu a nível mundial tenho principalmente guitarra clássica, de viola da terra e guitarra portuguesa, como óbvio. São todos portugueses, claro. por acaso. Sem dúvida. Desconhecia. Na viola da terra é a terceira, está bem em São Miguel, mas foi o Laureano, que marcou-me imenso, porque eu ainda sinto aquela toada dele. O Laureano era um músico muito rápido no toque e fez coisas que eu não conheço os tocadores anteriores dele, mas ele fazia uma coisa que acho que era um bocado uma inovação. Ele fazia muitos cromatismos, ele tocava notas muito rápidas e fazia notas de passagem, que é uma coisa que não se ouve muito nos restantes tocadores. Portanto, eu acho que ele na altura já tem sido um inovador. Provavelmente terá, se calhar, no seu núcleo de tocadores do seu tempo, tem sido considerado uma pessoa já, um vanguardista. Mas depois o José Luís já era diferente. O José Luís tocava de uma forma... O José Luís era muito mais, como é que eu ia dizer... Também um tocador rápido, não interessa ser rápido na música, mas era um tocador muito melódico e com muito sentimento nas frases. Portanto, o Laureano era frenético, era muito... eu dou sempre 2 exemplos. Na guitarra portuguesa havia 2 tocadores que eu comparava. O José Luís seria um aspecto de um José Nunes, que foi uma referência nacional, que foi também guitarrista da Amália, um grande guitarrista, e o Laureano estaria se calhar para o Armandinho, que era um tocador muito frenético, muito rápido nas notas, também não era tão limpo, ou então até um Jaime Santos. Portanto, o José Luís era um tocador limpíssimo. Ok. Eu estou-me a referir a esses 2. Por exemplo, o Agostinho também era um excelente tocador, mas não tive aulas com ele, não vivenciei nada com ele. Na viola de terra foram 2 referências. Embora não tenha tido assim muita aprendizagem, quer com um, quer com o outro, mas marcaram de forma permanente. Depois do estudo em Lisboa, quando regressaste aqui à Terra, foste muitas vezes, de certa forma, convocado ou convidado para fazeres parte, ou acompanhares o Pazinho e cantorias ao longo destes anos? Sim, quando regressei à terceira, e graças ao José Luís, que achei piada, porque eu cheguei-lhe a referir disso. Nós temos uma diferença de idade talvez de 15 a 6 anos, e ele disse, mas tu tens uma data de camaradas teus da tua geração, porque é que me convidas a ti? Ele disse, não, mas tem que ser gente nova. Ele foi
foi fabuloso. Foi, Impulsionou. não isso, impulsionou. Ok. E então ele levou-me, e ainda bem que assim foi, para os pazins e cantorias. E eu aprendi muito, porque de facto tocar numa cantoria é um bocado. É uma guerrilha. É um improviso. É um improviso também. Porque os cantadores, cada um, agora já não tanto, mas cada um tem o seu ritmo, O seu tempo. o seu tempo, E tu o seu tens tempo. que, E tu nós tens que temos acompanhar. e nós temos que os acompanhar. Ok. Quando, na verdade, devia ser ao contrário. Eles deveriam chegar-se a nós, tem que dizer isto assim, porque a verdade é essa. Quando está um músico a tocar, o cantor tem que se encaixar na música que está a ser debitada para ele, não é? E não o inverso. Mas foi excelente, porque eu fui a muitas cantorias com o José Luís e Pazins. O Pazim é mais tranquilo, digamos assim, é mais regular. Ainda assim havia coisas interessantes, mas, por exemplo, o tio João Ângelo, que era um doce de pessoa, era um cavalheiro, tinha a delicadeza de dizer sempre: vocês vão-me desculpar que eu sou meio ramalhão. E é verdade, ele nunca entrava a tempo, mas nós já sabíamos, e eu achava piada que ele dizia aquilo, e já toda a gente sabia como aquilo ia correr, e corria sempre bem, porque ele Vocês chegaram a acompanhá-lo para fora da ilha, para os Estados Unidos? Sim, fui só com o tio João, Sim. Só uma vez nos Estados Unidos, e foi uma experiência espetacular. Aliás, foi o António Mota e o Galante. Ok. E foi... Tu diz uma coisa, Lázaro, olha para o panorama só aqui da Ilha Terceira, já se vê muita gente nova a tocar? E a querer aprender, ou isto estagnou um pouco? Olha, isto é uma coisa que carece digamos, de uma estatística, e eu tenho sou uma das pessoas que também tem que fazer essa estatística, que é aferir na escola quantos alunos tem havido. Por acaso, o trabalho que ainda não fiz, mas terei que o fazer, que até nem é assim tão difícil. Não, eu acho que isto é uma coisa um bocado irregular, mas dentro da irregularidade tem havido sempre tocadores. Aqui, acho que há um ano e pouco, a nossa Direção Regional da Cultura fez um levantamento, porque estão a promover a viola de terra para património imaterial da humanidade. E acho que na altura, se não estou em erro, tinham referido que daqui da Terceira já tinham sido feito um levantamento de 80 tocadores. O que é o tocador? É aquele que não é bem um principiante, é aquele que já tem alguma autonomia, que já toca ou aqui ou no grupo folclore ou em Pazins. De forma contínua. Sim, portanto, 80 eu acho muita gente com uma terra deste tamanho. Lá está, a aprendizagem sempre houve escolas aí por fora, e eu participei nisso nas juntas de freguesia e Casa Povo, e ainda existe, mas existe sempre muito no formato que está um professor a tocar viola da terra e os alunos, muitos ainda estão também a aprender violão. Não há assim tantos, mas depois há sempre um ou outro que se interessa pela viola, e há muita gente a tocar viola, muita gente nova, há uma geração nova aí completamente diferente, e ainda bem que assim é, e a gente a tocar de uma maneira muito diferente, e a querer levar a viola para outros caminhos. Já a gente a tocar temas sem serem temas tradicionais, com grupos. Eu não me lembro de haver tantos tocadores de viola como agora. Agora, no âmbito profissional, tu lecionas na Escola Tomás de Borba, no Conservatório, não é? Certo. Conservatório. Tu dás aulas de que instrumento? Estás aqui a dar de guitarra clássica, certo? E viola. E viola da terra. Tem mais alunos de viola do que de guitarra. De guitarra, se não estou em erro, tem 3, certo. E de viola tem 5. Também já tem redução de horário devido, pronto. E durante esses anos todos tu também notas um incremento, um acréscimo do interesse dos jovens? São mais rapazes, são mais raparigas, ou já está a ficar equilibrado? Nos últimos anos, aliás, isto está bem um bocado irregular o percurso da aprendizagem das pessoas com interesse pela viola. A maioria são sempre rapazes ou até adultos, porque os adultos até têm uma ligação mais forte às tradições do que a malta mais jovem. Agora, a malta mais jovem, está bem que a questão das tecnologias, redes sociais e por aí fora, não é bem um instrumento tradicional que lhes toca na alma. Mas tem tido sempre alunos, mas diria que, como é que eu ia dizer isto? Tipo de 6 a 6 anos aparece sempre um ou outro que se destaca, e ainda bem que assim é. E eu tenho tido sempre, e aliás, quem diz, eu digo também a outros professores aí, que outros colegas já lecionaram na ilha, o Tiago Tosto, o Jerry, o Bruno, o Valadão, e por aí fora. E há sempre aquele depois que dá o salto, que nós vemos que
que vão seguir. O que se passa é que a viola da terra é um bocado para transversal aos outros instrumentos. Geralmente estão ali 3, 4 anos, 5, chega-se ao secundário e já não querem música. Mas depois já há sempre um ou outro que se mantém na viola. E ainda bem que assim é. Tive alunos que se mantém, graças a Deus. Ainda bem, graças ainda a bem. Deus. E agora e já famosos, digamos assim, para a nossa escala. Já estão para ficar. Já estão a mostrar aí os seus talentos. Diz-me uma coisa, e extra escola, tu dás aulas em alguma instituição particular que te convida a fazer o mesmo? Este ano já não. O ano passado ainda lecionei no Porto Judeu, 2 anos, também há 2 anos e há 3 anos na AMIT. Neste momento estou só na escola. E agora diz-me uma coisa, para aqueles ouvintes que estão agora aqui sintonizados no Rádio Clube de Angra e que queiram, que tenham interesse em aprender e que não queiram, de certa forma, ir para uma instituição oficial como é a escola, é fácil encontrar aqui alguém com quem eles possam contatar, que lhes possa dar aulas particulares ao domicílio, ou que eles tenham que se deslocar até à casa do professor. Isto existe aqui na ilha, esta facilidade? Sim, mas refere-te especificamente à viola da terra? Sim. Pois, eu não sei, eu sei que tem 3 ou 4 ou mais tocadores destes que eu referi que dão aulas em instituições extra-oficiais. Tipo Casa de Povo, Juntos de Freguesia. Sim. Não é? Sei que isso existe. O que é que eu acho? Isto tem sido falado há muitos anos e faço aqui até um apelo também aos órgãos de soberania com competência na área cultural. Onde eu lecionei e onde funcionou melhor fora da escola o ensino da viola da terra foi numa freguesia, que foi na Vila Nova há uma data de anos, que o senhor na altura disse: eu quero formar tocadores de viola, só. Não quero esses grupos grandes que estão aí a tocar durante 2 anos e depois vão-se embora ou vão só para o carnaval e ficamos sem tocadores de viola. E assim foi. Ele queria mesmo um grupo restrito. No início eram 3 alunos, ainda assim ao mesmo tempo 3 alunos, só de viola terra dá algum trabalho, mas conseguisse fazer. Ficaram 2 alunos e foram um curso de 2 anos e funcionou. Portanto, isto para mim, tem que ser nestes termos que a coisa funcionar. Por exemplo, se é para ensinar, estou a tocar a chamarrita, seja lá o que for do nosso repertório, e tem 15 alunos e alunos a tocar todos o mesmo acorde, isso além de dar muito trabalho, não se vai formar um tocador de viola. Tu estás a falar de alguém com autoridade local na Vila Nova? Com algum autoridade? Ele era presidente, acho que da Casa de Povo e do grupo de folclore na altura. E ele queria formar especificamente tocadores para o grupo. E fez todo o sentido, que ele ficou com os tocadores. E resultou. E resultou. As coisas têm que ser assim direcionadas. Por Pois. exemplo, e vejo muito isso. Acho que as escolas de viola têm que funcionar um bocado como funcionam as filarmónicas, que é, eles já têm ensaios de naipes e trabalham com aqueles, sei lá, só com os trompetes ou com os clarinetes. Claro que no caso da viola digamos que é um naipe único, mas tem que se dirigir. Olha, querem aprender viola, quantos? Por mim, a verba que a Secretaria despende justifica-se para se ensinar 2 ou 3 tocadores. Eu acho que é mais importante ensinar 2 ou 3 tocadores que ensinar 16 ou 17 de violão, que depois estão sempre a faltar. Pois. Mas lá está. São sempre menos, voltando um bocado atrás, os alunos de viola da terra que vão se ingrar é uma porcentagem mínima, como é também de todos os instrumentos, como é nos pianos, dos violinos, por aí fora. De 100 alunos não ficam sem a seguir música. Às vezes 5 vão continuar a tocar piano para a vida fora. É uma porcentagem reduzida, não vamos ficar aqui com ilusões. Mas aquele percurso que eles estão, pelo menos os 5 anos, num curso básico, é fundamental, porque provavelmente aquilo vão tocar, se calhar ao longo da vida, aquilo ficou-lhes aquela a aprendizar. E eu achava que para a viola da terra devia ser uma coisa muito mais circunscrita, específica e mais com objetivos. Diz-me uma coisa, tu depois, anos mais tarde, tiveste dos teus pais uma oferta que para ti foi mesmo uma surpresa, não sei se mas ainda te lembras quando adquiriste o teu instrumento às tuas expensas, lembras-te quando é que adquiriste e se é uma arte cara para se praticar? A viola da terra? Sim. O instrumento em si? Sim. Esse é outro ponto que nos leva muito, muito bem colocado a questão, porque
nós, vou dar o meu exemplo. Eu, na guitarra clássica, como relacionando os dois instrumentos na escola, os alunos que vão aprender guitarra clássica adquirem uma guitarra clássica já muito razoável por 200 e poucos euros. Pois. Se quer uma viola terra, não há violas da terra disponíveis aí. São instrumentos que geralmente as pessoas, aquele instrumento é quase um amuleto, uma coisa pessoal. A pessoa não quer emprestar o seu instrumento nem quer ceder. Lá está, se quiser aprender tem que o obter. Para obtê-lo tem que despender, no mínimo se calhar 700 euros. O que é que faz? Faz com que os alunos, e isso acontece ao longo dos anos, acontece comigo na escola e eu sei que provavelmente acontece nas juntas de freguesia e nas casas de povo, que começam a aprender, por exemplo, os das casas de povo começam a aprender com violão, com um instrumento barato, que até se consegue por 100 euros ou menos novo, uma coisa, pronto, um bocado rasca, passa a expressão para começar, e depois se lhes dizem que eles aprender violas, dizem, não posso despender a seguir para uma viola, não tem viola. Na escola eu também passo por isso. E geralmente aqueles alunos que vão à frente são aqueles que, de facto, quando nós vemos que os pais vão despender essa despesa, que há ali vontade do filho mesmo a aprender ou da filha. Claro. Mas requer algum investimento. Mas lá está, o violino também requer, o piano também requer. Mas esse objetivo, por exemplo, de querer muito tocar a viola da terra, é já para os miúdos que nos ouvem, se calhar uma forma de começarem a treinar a fazer um pé de meia, não é? Exatamente, digo sempre isso. Recorram ao vosso pé de meia pessoal, façam o vosso milheiro dos vossos padrinhos, dos vossos avós e dos vossos pais. Exatamente, não é? E até uma forma de já começarem a treinar para o futuro. Sim. Porque sabemos que a vida não é um mar de rosas como gostaríamos que fosse. Diz-me uma coisa, tu agora integras a orquestra de violas da terceira. Quando é que isso surgiu e o que é que a orquestra faz? Qual é o trabalho concreto da orquestra aqui no meio terceirense? Bom, antes de mais, eu integrei tardiamente porque o mérito dessa orquestra é do nosso camarada e amigo Bruno Betancourt, que começou, se não estou em erro, em 2019. Fez uma coisa que eu continuo a achar que foi fundamental no campo da viola e no campo do ensino de música nos Açores, que foi, ele juntou os tocadores de viola. Portanto, o Bruno começou este projeto. Começou esse projeto, foi uma coisa fabulosa. Certo. Quando da criação do Dia da Viola da Terra, que é o dia 2 de outubro, o Bruno Betancourt conseguiu juntar com colegas dele, até que foram antigos professores dele, o Jorge Sousa, que é outro que eu também não referi, que também é um excelente professor aqui da nossa terra, e juntaram uma data de tocadores de viola, que andavam de costas voltadas uns com os outros, porque isto é uma terra pequena, cada um toca no seu canto, nas suas contrias e nos seus grupos, com 2 ou 3 colegas, mas o Bruno conseguiu agregar essa malta toda. E isso, daí para cá, eu estou há pouco tempo, participei com eles, acho que em 2023, e agora este ano com mais assiduidade. É excelente porque o pessoal junta-se e tocam viola, partilham aprendizagens, maneiras diferentes de tocar, coisas que fazem neste tema, na lira, aqui e ali. Muitos já estão a tocar coisas diferentes do repertório tradicional. Mas qual foi a ideia? Eu penso que o Bruno tinha isso no início, quando ele será a pessoa mais indicada para responder, mas eu vou tentar ser aqui um pouco porta-voz. É pegar na viola e levá-la para um patamar um bocadinho diferente, que é tocar outro repertório sem ser o repertório tradicional, ou tocar o repertório tradicional, mas com outra organização. Portanto, tocá-lo com naipes. Isto é, juntar, por exemplo, 10 tocadores, 15, e fazer, uns fazem primeira viola, outros fazem segunda viola, outros vão fazer contracanto, outros fazem baixo. E fizemos isso já este ano no PIC e resultou, deu imenso gozo a todos os tocadores e acho que está tudo entusiasmado. É um projeto completamente diferente e único aqui na terceira. Tu mencionaste a data de 2 de outubro, que é o Dia da Viola. O Dia da Viola. Então, no passado mês, que pronto, já estamos em novembro, no passado mês de outubro, o que é que vocês promoveram dia 2? Promovemos, foi um aspecto, um ensaio geral desse repertório que fizemos para uma orquestra de violas, que no fundo não era bem, era um grupo pequenito, éramos 7, portanto era um septeto de violas da terra, digamos assim. Fizemos aqui, tocamos esse repertório, que foram 9 temas não tradicionais, tocamos esse repertório aqui nas ruas de Angra, completamente sem rede, digamos assim, sem som, ver como é que as pessoas reagiam. Tocamos na Praça Velha, Rua da Esperança, Rua da Palha, e isso foi uma preparação para tocarmos no Festival de Cordas no Pico, que aí já fomos os 7, e foi uma experiência muito positiva, e que deu uma força anímica, porque
estão todos entusiasmados para continuarmos este trabalho, este projeto de tocar repertório. Ao fim e ao cabo, a repertório, o que é que nós trabalhamos? Trabalhamos até peças de rock, blues, pequenos blues tocados a 2 e 3 violas. Tocamos peças da música antiga, ali até algumas peças, 1 ou 2 peças barrocas, se não estou em erro, e o pessoal achou imensa piada. O que é que obriga-os a tocar com outra disciplina, obriga-os a tocar em conjunto, sem ser cada um faz o que lhe apetece, não, aquilo está ali tudo escrito. Quem não sabe ler música lê a tablatura, quem não quer a tablatura lê a parte, as pautas. Quem tem mais dificuldade, quer na tablatura, quer na pauta, ouve o áudio, que isso é facultado, porque o Bruno tem tido um trabalho imenso de fazer isso, de mandar o material todo certinho para toda a gente, e eu também tenho colaborado nisso, e tem sido uma experiência mesmo muito interessante. E que está a começar. Ora, ainda bem. Está a começar. Tu diz-me uma coisa, além, porque eu conheço, além dos banhos diários em Mar Alto, a viola para ti também é uma espécie de terapia? É uma espécie de terapia. Eu faço aquilo É raro o dia que não toco. Há dias que, pronto, também não assim. Há dias que não dá por motivos pessoais ou porque a escola ocupa mais tempo ou outras coisas de vida familiar, mas eu ando ali no meio das cordas todos os dias. Quem diz viola, eu também gosto muito da guitarra clássica, e também ficou o bichinho, e a guitarra portuguesa. Eu faço a guitarra portuguesa um bocado para mim, que é outra, eu ando por aí e todos os dias toco em qualquer um desses instrumentos. É raro o dia que não toco mesmo nada. É não ser fim de semana, está tudo em família, ou também é bom descansar, também às vezes tiro um dia ou dois, mas está sempre ali presente. Okay. E tenho num quarto os 3 instrumentos ali sempre mais ou menos à mão, porque além do gosto, eu também não posso deixar que os dedos enferrujem, claro, não é? Claro. Que é para os alunos não me mandarem para o Mar Alto. Exato. Olha, caros amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim do nosso tempo de antena deste Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo, e gostaria só de agora ceder os últimos momentos aqui ao nosso convidado Lázaro Silva para lhe dizer o que vai na alma em relação a esta arte tão bonita e tão tradicional aqui, não só da ilha como dos Açores. Portanto, Lázaro, antena tua, para dizer o que te vai na alma, para convidar essa malta, quem estiver interessado, para entrar neste mundo que de facto é terapêutico, é melodioso e faz muito bem à saúde, em especial à saúde mental. O que é que te vai na alma? Olha, então duas coisas muito breves. Para mim tocar, principalmente, vou agora falar muito rapidamente dos instrumentos de cordas duplas e triplas, que são a viola da terra ou a viola da terceira e a guitarra portuguesa. Para mim são instrumentos muito confortáveis de se tocar. São muito, como é que eu dizer, ergonómicos, e eu gosto mais até de instrumentos com cordas de metal que até da própria guitarra clássica, que eu comecei mais tarde, sabendo que é um instrumento difícil, mas eu tenho esta coisa da guitarra portuguesa e da viola da terra, são quase irmãs. Para mim é uma coisa que eu nunca tenho momentos chatos na vida, quer dizer, também tenho, mas uma pessoa que toca um instrumento tem sempre o tempo ocupado, está sempre, e depois toca para si próprio. Eu gosto de tocar para mim próprio, que é logo o meio caminho andado. Portanto, e depois o repertório nunca mais acaba, eu posso tocar o que me apetecer, são momentos sempre muito, como é que eu ia dizer, enquanto estou a tocar, quando estou ali uma partitura ou tentar memorizar, seja o que for, e estou mesmo só por ali, o resto um bocado desaparece. E agora o apelo, para quem quer aprender uns instrumentos e se quiser aprender a viola terra, tem que avançar, façam o tal pé de meia, comprem um instrumento, dediquem-se. Há professores, não só no ensino oficial, não precisa ser comigo, há uma data deles excelentes tocadores de viola, uns acho que dão aulas particulares, dão instituições, organizem-se bem, digam o que querem e comecem a aprender, porque eu sei que neste momento estou-me a lembrar aí 3 ou 4 miúdos, pronto, em relação a nós, que estão, e vejo que eles têm aquele brilho no olho e estão a gostar imenso, e isso é fabuloso, vão ter companhia para o resto da vida. Um instrumento musical é uma coisa fabulosa, muitas vezes pode ocupar um espaço, poderia ser ocupado, sei lá, por uma pessoa, e a pessoa não tem tempos mortos, tem sempre uma companhia. Muito bem. Agora, caros amigos e ouvintes, agora vamos ter que dar corda aos sapatos, porque o tempo já se faz tarde, mas foi uma conversa que passou num instante a falar aqui com o Lázaro Silva sobre esta arte, que como já disse e repito, que é uma arte lindíssima e que faz parte aqui do nosso sangue açoriano,
como se fosse lava que nos corresse nas veias, mas em melodia. Vamos aqui agradecer mais uma vez a presença do nosso convidado. Lázaro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. O gosto foi meu, muito obrigado pelo convite. Sim, senhor. E, caros amigos e ouvintes, marcamos então um encontro para o próximo domingo, aqui à mesma hora, com outro convidado, a falarmos de outra temática. Até lá, um grande abraço para todos. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.